Olá pessoal! Hoje recapitularemos o filme Solomon Kane, o Caçador de Demônios de 2009. E vamos para mais um resumo top! Um grupo de mercenários, liderados por Solomon Kane, invade uma fortaleza misteriosa no norte da África. Sem saber, eles cruzam o limiar de uma terra esquecida, amaldiçoada há mais de 3.000 anos. Um local selado onde demônios ancestrais ainda espreitam nas sombras. Antes que consigam reagir, mãos demoníacas emergem de um espelho ancestral e arrastam soldados para dentro, um por um, como se fossem nada. Um dos sobreviventes, paralisado pelo horror, observa tudo com o rosto pálido como cera. Para manter o controle da situação, Kane, conhecido por sua frieza e brutalidade, executa sangue frio um dos seus homens que tentou fugir. Em seguida, lança uma ameaça gelada aos que restaram. Mas, no meio de sua fala, um portal colossal se abre atrás dele. Movido pela arrogância e pelo instinto de pilhagem, Kane entra sozinho. Como previa, o salão está repleto de relíquias místicas, entre elas, gemas espirituais, moedas encantadas. Seu olhar brilha. Esse tipo de tesouro sempre o atraiu mais do que qualquer glória. Enquanto planeja como se apossar das riquezas, a porta se fecha com violência. Gritos distantes tomam o ar. Seus homens estão sendo abatidos sem piedade. Kane hesita por um instante, talvez 3 segundos de dúvida silenciosa, mas logo retoma sua frieza e avança, determinado a tomar o que veio buscar. Mas logo o clima muda. Um cadáver ressecado se ergue diante dele, com um crânio oco escorrendo um líquido escuro como breu. A temperatura despenca, cristais de gelo se espalham pelas paredes da câmara. Kane solta o ar lentamente, então, como se o próprio ar estivesse amaldiçoado, sombras negras ganham forma, rodopiando ao redor dele com gritos estridentes, como almas aprisionadas exigindo justiça. Elas se concentram diante de um trono em ruínas, e de lá se ergue um ser encapuzado, o ceifador do diabo, um enviado demoníaco encarregado de recolher almas condenadas. O rosto do ceifador permanece oculto, como se a própria escuridão recusasse mostrá-lo. Instintivamente, Kane saca sua rapieira, uma lâmina leve e precisa, mas é inútil. Nenhuma arma forjada por mãos humanas pode ferir aquele tipo de criatura. O ceifador ergue uma mão e, sem esforço, lança Kane ao chão, imobilizando como uma força invisível. Agora de joelhos, o outrora tremido Lorde Pirata está reduzido a um servo derrotado. O ceifador fala. Kane tenta argumentar, diz que jamais fez um pacto com o inferno, mas o emissário revela a verdade. O próprio ato de tirar vidas em troca de riqueza amaldiçoou sua alma. Ele matou por ouro e esse foi o contrato. Agora a dívida chegou. Kane recusa seu destino. O ceifador então invoca uma lâmina infernal forjada nas chamas do submundo e se prepara para executar a sentença. No último instante, Kane se solta, bloqueando o ataque com sua adaga e fala: "Minha alma é minha, ninguém a leva sem minha permissão." Mas a luta é desigual. Ele só consegue fugir, desviando dos golpes após golpes, até que, no movimento desesperado, se lança por uma janela e desaparece nas águas escuras abaixo. Um ano depois, Kane ressurge. Assombrado pelo encontro, retorna à Inglaterra. Agora despojado de sua antiga glória, ele busca abrigo em um monastério isolado, dando o que restou de suas riquezas em troca de misericórdia divina. O medo do ceifador o persegue. Cruzes cobrem as paredes de sua cela e também de seu corpo. Mas nem a fé lhe dá descanso. Seus sonhos estão infestados de visões infernais. O sacerdote local sente que uma escuridão está se aproximando. Em oração, entende que Kane não pertence àquele lugar. Se continuar ali, sua presença trará destruição. O padre o expulsa, não como punição, mas como missão. Ele precisa cumprir o próprio destino. Sem ter para onde ir, Kane parte. E pela primeira vez, compreende. Fugir não trará redenção. Ele deve enfrentá-la. O país que encontra é um reflexo do inferno. Vilarejos queimados, corpos espalhados, o ar impregnado de morte. A guerra civil deixou cicatrizes em toda parte. Logo, é atacado por 3 bandidos. Eles o revistam, mas não encontram ouro. Apenas símbolos e inscrições nas roupas e pertences. Achando que Kane é um feiticeiro, os homens o espancam brutalmente e preparam-se para queimá-lo vivo. Mas Kane não revida, porque sabe, no momento em que tirar uma vida, o ceifador voltará. O destino, porém, decide poupá-lo. Uma família puritana que viaja pelas terras devastadas o resgata. William Croton, sua esposa e seus filhos. Uma família puritana que viaja pelas terras devastadas o resgata. William Croton, sua esposa e seus filhos. Enquanto lavava roupa no rio, a filha mais velha, Meredith, percebe as marcas misteriosas no corpo de Kane. Ao invés de temer, ela se interessa. A família que resgata Kane é simples, honesta e estranhamente gentil. Essa bondade desarma Kane. Algo dentro dele começa a mudar, um sentimento que ele não sentia havia anos. Memórias antigas vêm à tona, a rejeição do pai, que favoreceu o irmão mais velho e o deixou sem herança, empurrando para uma vida errante. Ele virou saqueador por necessidade e assassino por hábito, mas agora, no fundo, ele sente o peso do arrependimento. Inspirado pela generosidade de William Croton, Kane decide retribuir, mesmo
mesmo que não diga em voz alta. Mais tarde, eles chegam a uma vila arrasada. Cadáveres estão espalhados pelas ruas, sinais de algo impuro, algo demoníaco. Enquanto vasculha os escombros em busca de sobreviventes, encontra uma menina sozinha, pequena, aparentemente indefesa. Todos se comovem, mas Kane sente algo errado. Ele se aproxima devagar, com uma cruz nas mãos. Os olhos da menina mudam, de dóceis passam a frios, fixam-se em Meredith. A garotinha segura sua mão e diz com uma voz estranha: "Você é quem estávamos procurando." Na mesma hora, um símbolo negro queima a palma da mão de Meredith. A ilusão desaparece. A menina se transforma numa criatura deformada, uma bruxa ancestral disfarçada. Ela encara Kane, avisa que os demônios já o aguardam, e então se desfaz em uma revoada de corvos, desaparecendo nos céus. Kane sabe que aquilo foi apenas o início. Com a marca negra na mão de Meredith, ele sente o perigo se aproximando, e não demora. Um grupo de aldeões corrompidos, dominados por magia negra, ataca. São os seguidores de Malakai, o feiticeiro servo do inferno. Um cavaleiro mascarado surge a galope. Sua missão é levar Meredith. No instante seguinte, os seguidores de Malakai tiram a vida de toda a família Crowton, um a um, bem diante de Kane, tudo para forçá-lo a quebrar seu voto de paz. Kane resiste o quanto pode, mas o peso do momento destrói por dentro. Ele olha para o céu, grita por seu Deus e entrega sua alma se for necessário. Já não há nada a perder. No meio do massacre, Kane se lança ao combate, apanha um punhal e inicia um contra-ataque feroz. Os soldados demoníacos recuam em pânico, mas, no meio do caos, a figura mascarada captura Meredith, cobre-a com saco e desaparece na noite. O irmão dela tenta impedir e é mortalmente ferido. Kane elimina os últimos inimigos, mas é tarde. Ele corre, tenta seguir os rastros dos cavalos, mas não consegue alcançá-los, é forçado a recuar. William, ferido e à beira da morte, faz um último pedido: "Salve minha filha." E mais, diz que, se Kane cumprir essa missão, sua alma poderá ser redimida. Kane promete, e essa promessa muda tudo. Antes de morrer, a esposa de William entrega a Kane um relógio de bolso, lembrança do marido e símbolo de confiança. Com isso nas mãos e movido por um sentimento que vai além da vingança, Kane veste novamente seu manto negro, pega uma espada caída no chão e parte sem olhar para trás. No caminho, cai em uma emboscada dos servos corrompidos de Malakai, mas agora, sem hesitar, os elimina um por um. Logo depois, avista um grupo escoltando aldeões capturados. Kane os derruba rapidamente, mas Meredith não está entre eles. A busca continua. Durante 3 dias, ele segue trilhas, interroga prisioneiros e persegue rastros, mas ninguém viu a jovem, nenhum sinal dela. Até que, ao cair da noite, Kane encontra uma antiga igreja em ruínas. Ao centro, a imagem de Cristo crucificado. Ele cai de joelhos, não pede forças, pede perdão. Atrás dele, uma figura se aproxima, saindo das sombras. Um homem estranho diz ser padre. A capela, segundo ele, é um refúgio, mas algo não bate. O brilho nos olhos do padre é perturbador, uma mistura de fé e loucura. Do lado de fora, a noite fica mais densa. Barulhos estranhos tomam o ar. Kane pensa em um ataque, empunha a arma preparado, mas o homem diz com calma assustadora: "Os demônios não estão lá fora, estão aqui dentro." O padre guia Kane até uma entrada subterrânea. A luz fraca nas tochas sugere figuras retorcidas, seres possuídos, presos como animais em um porão. Kane se prepara para matá-los, mas o homem o impede. Eles eram humanos, só estão amaldiçoados. Kane hesita e é quando a traição vem. Sem aviso, o padre o empurra para dentro, uma tentativa de oferecê-lo como alimento às criaturas. Kane lutou com tudo que tinha, cercado pelos servos corrompidos de Malakai. Usava a rapieira com precisão brutal, cortando o caminho em meio à escuridão. Mas era muita coisa e o cansaço pesava. Foi então que uma figura misteriosa surgiu na entrada da igreja. Com um golpe certeiro, matou o padre traidor. Kane aproveitou a brecha. A cada golpe, abria espaço entre os amaldiçoados, até ver uma luz distante, a saída. Com as últimas forças, correu até ela. Quando os fantoches tentaram segui-lo, a luz da lua os alcançou e foi como fogo. Suas peles queimaram instantaneamente, soltando fumaça, uivando de dor. Foram obrigados a recuar para as sombras, mas Kane não teve tempo para respirar. O novo grupo saiu da floresta. Eram seguidores do Cavaleiro Mascarado, e para sua surpresa, entre eles estavam os mesmos 3 bandidos que haviam roubado seus pertences no começo do filme. Achando que Kane ainda era aquele andarilho indefeso, começaram a rir. 5 segundos depois, só restava um em pé. Kane o agarrou com força e exigiu: "Onde está Meredith?" O homem riu, disse sem hesitar: "Ela está morta." A fúria tomou conta de Kane. Sem pensar 2 vezes, jogou o bandido no porão onde os amaldiçoados se contorceu na escuridão, entregando as criaturas que uma vez quase o devoraram. Depois disso, Kane caiu de joelhos diante de uma estátua angelical. A dor nos olhos era profunda. Ele havia perdido a mulher que amava, e com ela, sua última chance de redenção. Por que Deus permitiria isso? Sem respostas, Kane se entregou ao que restava, o álcool. Bebia à noite e dia, afundado na própria culpa, sem força
forças para continuar. Já não era mais um guerreiro, era só um homem quebrado. Até que, uma noite, dois homens o reconheceram. Eram antigos companheiros de sua tripulação. Tentaram reacender a chama, pedindo que ele liderasse uma rebelião contra o exército amaldiçoado de Malakai. Mas Kaine apenas respondeu seco. Aquele homem morreu há muito tempo, só restou um bêbado com uma alma perdida. Naquela mesma noite, Kaine foi capturado. Pelos próprios lacaios do Cavaleiro Mascarado, foi levado a uma clareira e pregado a uma cruz. Estacas de aço cravadas nas mãos e pés. A chuva caiu sobre seu corpo e lavou seus ferimentos, mas não sua dor. Ele não gritou, porque por dentro já estava morto há muito tempo. Mas então, algo aconteceu. Uma carroça passou por ali, carregando prisioneiros. Entre eles, Meredith. Ela estava viva. Os olhos dos dois se encontraram por um instante, e isso bastou, como se uma centelha acendesse de novo. Kaine reuniu o que ainda tinha de força e se libertou da cruz. Caiu no chão, exausto. Um dos amaldiçoados correu para finalizá-lo. Antes, Kaine derrubaria 10 daqueles com um braço só, mas agora mal conseguia ficar em pé. E quando seus antigos companheiros surgiram, há tempo de salvá-lo. Mais tarde, ao acordar, Kaine estava sendo tratado por uma mulher estranha. Não era apenas uma curandeira, era também uma bruxa, mas uma das boas. Ela via o futuro e sabia, ainda havia uma chance. Recuperado, Kaine liderou seus homens por túneis subterrâneos em direção a um castelo sombrio, sua antiga casa agora transformada no covil de Malakai e seus seguidores. Ali, seu pai foi derrubado. Ali, Meredith estava sendo mantida. Ao emergirem dos esgotos, a mesma bruxa apareceu, mas dessa vez com intenções sombrias. Antes que dissessem qualquer coisa, Kaine a reconheceu e atirou sua rapieira, empalando-a no peito. O corpo caiu sem vida, voltando direto para o submundo. Com o feitiço quebrado, os guerreiros amaldiçoados à espreita atacaram. A batalha foi brutal, mas os homens de Kaine, agora unidos por um propósito maior, venceram. A luz da justiça estava ao lado deles. Foi quando os portões do castelo se abriram, e com passos pesados, surgiu o verdadeiro inimigo, o Cavaleiro Mascarado. Kaine avançou, os dois trocaram golpes ferozes. A luta era intensa, mas Kaine foi derrubado. Parecia a derrota, mas era parte do plano. Ele avistou uma porta atrás de si e desapareceu pelos corredores do castelo. Conhecia bem aquele lugar, usando as lembranças da infância, passou despercebido pelos guardas até chegar às masmorras secretas. Ali encontrou seu pai, velho cansado, mas ainda vivo. Por um momento, toda a dor do passado foi esquecida. Kaine se ajoelhou, pediu perdão, disse que o que aconteceu com seu irmão Marcus nunca foi intencional. O acidente o persegue desde então. Mas o reencontro entre Kaine e seu pai trouxe uma verdade ainda mais amarga. O exército de fantoches amaldiçoados havia nascido de um erro cometido dentro da própria família. Seu pai contou tudo. Marcus, o irmão mais velho de Kaine, não morreu naquela queda durante a infância, apenas ficou gravemente ferido. Desesperado, o pai procurou um feiticeiro, queria trazer o filho de volta a qualquer custo. E conseguiu, mas não sem consequências. O feiticeiro arrancou Marcus das sombras, salvou seu corpo, mas algo dentro dele voltou diferente. Desfigurado, com o rosto deformado, Marcus passou a usar máscara para se esconder do mundo. Com o tempo, mergulhou na escuridão, aprendeu magia negra, aprendeu a dominar almas. Foi assim que começou a transformar pessoas em servos, os fantoches corrompidos. Naquele instante, Kaine entendeu. O Cavaleiro Mascarado que o perseguia, que matou inocentes e levou Meredith, era Marcus, seu próprio irmão. Devastado, Kaine escutou o último pedido do pai. Acabe com isso, acabe com a maldição e comigo também. Sabendo que a maldição nasceu dentro de casa, Kaine decidiu que também terminaria ali. Ele seguiu até o grande salão do castelo. No centro, acorrentada, estava Meredith. E, diante dela, sentado no trono como se fosse um profeta do inferno, estava o feiticeiro Malakai, um homem de aparência cadavérica, com longos dreadlocks, a pele pálida coberta por runas negras, metade do rosto tomado por marcas demoníacas. Malakai não se assustou. Ele disse com voz fria: "Eu estava esperando por você." Após algumas palavras enigmáticas, o feiticeiro Malakai se desfaz em uma nuvem espessa de fumaça negra, sumindo como se nunca tivesse estado ali. Kaine correu para libertar Meredith, mas foi surpreendido. Uma lâmina atravessou seu ombro, o ergueu no ar com brutalidade. O Cavaleiro Mascarado Marcus, seu irmão, havia chegado. Kaine ainda tentou alcançá-lo com palavras, tentou falar com o irmão que conheceu um dia, mas aquele homem já não existia. A alma havia sido devorada pelas trevas há muito tempo. Desesperado, Kaine gritou para que Meredith fugisse. Foi quando Malakai reapareceu e revelou a verdade. Meredith nunca foi o objetivo. O verdadeiro alvo sempre foi Salomon Kaine. Atrás dele, o espelho antigo, envolto por símbolos demoníacos, pulsava com energia sombria. Era um portal selado. No interior, um demônio aprisionado, uma criatura feita de rocha derretida e enxofre, despertava, faminto pela alma de Kaine. O plano era simples. Assim que o sangue de Meredith tocasse o espelho, o selo seria quebrado, e o demônio viria buscar o que lhe era devido, a alma condenada de Solomon Kaine. Percebendo isso, Kaine fez o último apelo.
isso, olhou para Marcus e pediu que ele lutasse contra a escuridão, mas o irmão estava surdo à razão. Então começou o combate. Foi uma luta brutal. Kenny cravou 2 lâminas no abdômen de Marcus, mas ele não reagiu, como se a dor já não existisse para alguém tomado pelas trevas. O cavaleiro mascarado agarrou Kenny pelo pescoço e o lançou pelo salão com uma força quase sobre-humana. Kenny, ofegante, se arrastou até um suporte de tochas. Num movimento rápido, lançou fogo sobre a armadura do irmão, incendiando-o. Marcus caiu em chamas, e com ele, tudo que ainda restava do passado. Enquanto isso, Malakai já arrastava Meredith até o espelho, cortou sua palma marcada, e o sangue caiu sobre a superfície encantada. O selo se quebrou, e das profundezas do espelho emergiu o demônio infernal, uma criatura colossal formada por magma vivo, olhos incandescentes e garras que pareciam forjadas no próprio submundo. Pela primeira vez, Kenny hesitou, sentiu medo de verdade, mas não correu. Se posicionou entre o demônio e Meredith e ofereceu sua própria alma. Disse: leve a minha, mas liberte ela. O demônio avançou, garras erguidas. Foi quando Meredith, em um gesto rápido, empurrou Malakai para o lado, a brecha que Kenny precisava. Sem pensar, ele sacou uma das pistolas de perdeneira que ainda carregava e atirou. Um único disparo preciso. O tiro atravessou a cabeça do feiticeiro, seu sangue respingou no espelho. Foi o suficiente. Uma explosão de energia rompeu o salão. O espelho rachou em 1000 pedaços. O demônio, o feiticeiro e os pecados da alma de Kenny foram arrastados para um abismo, sugados de volta para onde pertenciam. O inferno havia perdido aquela batalha e estava acabado. William, pai de Meredith, não havia mentido. O padre do monastério também não. Deus nunca havia banido Salomon Kane, apenas mostrou que ele precisava encontrar sua própria redenção. No dia seguinte, Kenny levou Meredith até o túmulo de sua mãe. O reencontro foi silencioso e verdadeiro, mas Kenny sabia que aquela não seria sua última luta. O mal, mesmo quando derrotado, nunca desaparece por completo. A moral da história nos ensina que a redenção não é um presente, é uma escolha difícil que exige sacrifício. Mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode ser o fio que mantém alguém de pé. Enfrentar os próprios pecados é mais difícil que lutar contra demônios, mas é o único caminho para se libertar. Dito isso, minha nota para o filme é 8 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.